Pessoal, por gentileza, quero que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, por favor, porque pela primeira vez em 2024, depois da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é líder da competição. Num momento crucial, num jogo, de novo, em que foi uma atuação muito abaixo da média, mas é aquilo que eu tenho dito. Quando o campeonato afunila e passa a ser disputado ponto a ponto, é exatamente como você vai somar esses pontos. Então, no caso, o que importou para o Palmeiras foi ter vencido o Atlético Goianiense fora de casa, lá no Estádio Ascioli, em Goiânia. Numa jogada dele, como sempre, o craque do campeonato. O cara que agora, em 13 jogos desta competição, participou ativamente de pontos que viraram de forma significativa vitórias para o Palmeiras. Estevão, 50% dos pontos do Palmeiras no campeonato, 35 conquistados nesses 13 jogos e, no meu critério, gol de 1-0, gol de 2-0, assistência para um gol de 1-0 ou assistência para um gol de 2-0 ou então aquele gol de empate que também ajudou o Palmeiras a somar um pontinho importante na competição. Aquele gol do 3-0, 4-0, ali, muitas vezes o jogo já está consumado e não é um passe, um gol, uma assistência ali tão decisiva que mudaria, entre aspas, o dólar daquele placar que estava acontecendo. Mas, nesse tipo de ocasião, por exemplo, 2-0, o jogo às vezes tá tenso, 1-0, tal, tá lá amarrado, você faz aquele gol da vitória. Poxa, é um afogo, é a certeza de que o time somou uma vitória super importante. O gol do 1-0 que abre um placar, que muda panorama de uma partida, enfim, é uma participação em gol que fez com que o Palmeiras, de novo, somasse o que era, neste momento, uma obrigatoriedade. Vencer para chegar no embate contra o Botafogo, dependendo dele, Palmeiras, agora, para ser campeão. A tal da faca e o queijo, que estava na mão do Palmeiras em algumas rodadas, mesmo na segunda colocação, que depois o Palmeiras deixou escorregar a faca, caiu, se lambuzou com o queijo, o pão caiu com a face virada para baixo, aquele monte de coisa arada depois daquela derrota para o Corinthians. Foi o Botafogo que dessa vez se lambuzou inteiro com este banquete e acabou de novo dando a chance para o Palmeiras brigar, como está nesse momento, ou conquistar, que é o sonho, o tricampeonato brasileiro em sequência, que seria pela primeira vez na história do Palmeiras, e no Campeonato Brasileiro, na história da competição, apenas uma vez aconteceu com o São Paulo do Muricy Ramalho, campeão em 2006, 2007 e 2008. Então, pessoal, por isso que eu quero que vocês deixem o seu like por aqui nesse vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, porque aí todo o conteúdo que a gente postar por aqui automaticamente você é avisado para vir aqui, participar, comentar. A sua interação é sempre fundamental, porque ao mesmo tempo em que isso foi super importante, o Palmeiras deveria ter feito um jogo muito mais seguro, ofensivamente falando, e não defensivamente, para ter um resultado mais elástico contra um time que agora sim está oficialmente rebaixado à segunda divisão, que é o Atlético Goianiense. Tudo bem que estava chovendo, o campo pesado, jogadores desgastados, Palmeiras fez 2 viagens em sequência, Salvador, Goiânia, vai voltar na próxima terça-feira para esse embate que vai ser a grande decisão antecipada do campeonato contra o Botafogo, que, lembrando, empatou 0-0, aliás, empatou 1-1 com a equipe do Vitória, e por isso que perdeu oficialmente neste momento a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com todos esses fatores, com todas essas explicações físicas de desgaste, o Palmeiras, em hipótese alguma, poderia ter jogado com uma postura que parecia que ele, Palmeiras, era o time que, pelo amor de Deus, eu não posso ser rebaixado, e o Atlético Goianiense, muitas vezes, era o time que estava brigando pelo título. O Atlético teve mais posse de bola,
O Atlético dominou praticamente todas as ações do jogo. O Atlético afunilou o Palmeiras lá no segundo tempo, quase que inteiramente no campo dele. E que perdeu, evidentemente, pelo talento de um craque, do melhor jogador do campeonato, do melhor jogador em atividade pra mim, neste exato momento, do futebol brasileiro, que é o Estevão, o cara mais decisivo, o cara que é o artilheiro da própria competição, com essas assistências espetaculares, enfim. O Atlético perdeu porque o Palmeiras, nesta noite, tinha o Estevão de volta. Porque se não fosse pelo Estevão de volta, a atuação do Palmeiras foi sofrível, com a bola nos pés. Sem bola, 3 jogadores atuaram muito bem. Vou falar do Marcos Rocha, o lateral, do Vitor Reis, zagueiro, e do Gustavo Gomes. Esses 3 fizeram uma partida sublime, muito acima da média, sem qualquer tipo de sustos. E eles seguraram a defesa do Palmeiras. Porque do meio pra frente, e dá pra começar falando até da lateral esquerda, com o Caio Paulista, que é um atleta inexistente, futebolisticamente falando, o Palmeiras teve uma atuação muito ruim. Ok, vamos também dar o mérito ao Rafael Veiga, que correu bastante, era a única voz lúcida ou pé lúcido junto com o Estevão ali à frente, tanto é que dessa dupla nasceu o gol do Palmeiras numa baita jogada individual do Estevão no lado direito e o cruzamento para a entrada do Rafael Veiga chapar e fazer o gol do Palmeiras no primeiro tempo. Porém só. E dali em diante, um Veiga que tentava conversar com seus companheiros no ataque e nada acontecia, né? Porque ao lado dele, quem deveria chamar essa responsa para armar o jogo? Felipe Anderson, hoje, é um jogador que é inexplicável vestir uma camisa de titular do Palmeiras. É um atleta que tem que ser banco, porque até agora não estreou no Palmeiras na temporada. A torcida tá esperando a sua chegada, Felipe Anderson, porque parece que só te viram nas redes sociais quando você foi anunciado no primeiro semestre. Cadê você pra jogar futebol? Cadê você pra dar assistência, pra dar um drible, pra acertar passes de 5 metros, coisa que nem isso você consegue? Então, meu camarada, fica complicado te defender. E olha que eu gostei muito da sua contratação à época por tudo que você fez na Itália. Richard Rios, que é um jogador indolente, que trava o jogo, que ele acha que é o César Sampaio jogando com a camisa do Palmeiras, amigão menos. Aliás, o Abel assistiu às atuações da Colômbia nas eliminatórias e viu o quanto que o Richard Rios comprometeu nas derrotas da Colômbia nessas rodadas da semana passada pelos jogos de seleção. Então era bom ter visto, porque o Richard Rios da Colômbia é o mesmo que tem jogado aqui no Palmeiras. Nada. Trava meio campo. Até o Aníbal Moreno, contagiado pelo espírito do Richard Rios, fez uma partida muito abaixo da média. E ali na frente o Rony ficou brigando pra lá e pra cá, só que como a bola não chega, não existe passe em profundidade, não adianta nada. E o pior foi o segundo tempo, em que o Abel Ferreira, em vez de manter o Palmeiras tentando ter o mínimo de uma posse de bola, ou de um passe com qualidade, já que a ideia era puxar contra-ataque, ele simplesmente destruiu completamente a criação da equipe. Com a entrada do Flaco Lopes ali na frente, que aí ele necessita do quê? De bola chegar pra municiá-lo e... em frente à zaga, todo mundo lá, Richard Rios, entrou Zé Rafael, entrou Gabriel Menino, até o Fabinho, coitado, que poderia inclusive até fazer a dupla de titular junto com o Aníbal Moreno, entrou na vaga do Felipe Anderson no final do jogo para travar. Ou seja, o Palmeiras terminou sem qualquer tipo de noção de passe e passou a ficar sofrendo cruzamentos e bolas levantadas para lá e para cá da equipe do Atlético Goianiense. Abel, pelo amor de Deus, é o Palmeiras contra um time que estava virtualmente rebaixado. Não pode ter uma atuação dessa. É óbvio que é maravilhoso, comemorar que o Palmeiras voltou a liderar o campeonato quando praticamente estava com ele jogado no lixo. Mas, gente, precisa sofrer tanto contra o Bahia, o Palmeiras com um futebol pequeno, ganhou, é verdade, é o que eu falo, tá jogando com o regulamento embaixo do braço, contra o Atlético Goianiense, gente, regulamento embaixo do braço contra o Atlético Goianiense. Ah, mas tem um jogo contra o Botafogo na próxima terça-feira. Pessoal, mas dava pro Palmeiras, com o time que tem, até matar o resultado, matar o jogo no primeiro tempo. Faz 2, 3-0, tem bola pra isso, coloca um time leve e aí sim depois tira todo mundo, poupa todo mundo, já pensando no jogo contra o Botafogo. Que aliás, mesmo o Botafogo, nesse momento tenebroso no campeonato, o Palmeiras, se jogar essa bolinha contra Bahia e Atlético Goianiense, se arrisca a não conseguir vencer em casa.
Porque pra mim, se o Palmeiras vencer o Botafogo em casa, ele encaminha o título brasileiro. Só que pra isso vai precisar jogar muito mais bola. Vai precisar deixar de ser um Palmeiras burocrático, que fica esperando o adversário, que fica, olha, ali na base da sorte, tentando encontrar uma jogada, outra, dependendo do Estevão, pra achar os resultados. Vai ter de ser um Palmeiras que em 2024 raríssimas vezes aconteceu. Então o aviso está dado. Maravilhoso, Palmeiras é líder, merece ao mesmo tempo que ele tem somado os pontos necessários. Por outro lado, o Botafogo tá entregando de novo, repetindo o ano passado. Aí eu quero ver se vai ter inteligência artificial do John Textor, hein? Porque se perdeu o campeonato desse ano, eu quero ver se vai ter inteligência artificial de John Textor. Eu só quero ver. Mas enfim, Botafogo de novo, entregando de bandeja o campeonato, mas ainda assim, com tudo isso acontecendo, o Palmeiras vai precisar jogar como Palmeiras, como time que merece ser e está brigando que está brigando pelo tricampeonato brasileiro em 2024 e que, claro, com toda essa casca, vem se acostumando a vencer. Vai precisar ser esse Palmeiras contra o Botafogo, porque se repetir atuações contra Bahia e Atlético Goianiense, olha, o torcedor se prepare do que possa acontecer na próxima terça-feira no Allianz Parque. A ver!